Oramos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, aqui nós estamos, ó Pai, pronto para ouvir a Tua palavra, Jesus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar em cada coração, Pai, através da Tua palavra, através, Senhor, da Tua cerca que está, ó Pai, Jesus querido, que o Senhor me usar como instrumento, Pai querido, Pai amado, como canal de bênção, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Cumprimentos, irmãos, com o Pai do Senhor. A paz do Senhor. Ai, me pega desprevenido. Ele é fogo, irmãos. Ele só falou hoje durante o dia, que você podia pregar hoje, né? E eu, não podia pregar nada, não, é você mesmo. Aí chegou aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. E um servo de Deus tem que estar preparado para tudo, né? Para todo momento. E quando a gente congregava, a gente era membro, né? E a gente aprendeu muito isso com os nossos 3 pastores. E eu aprendi a pregar através disso, né? Muitos pastores do nada, Carol, vai pregar. E eu, meu Deus, pastor, como assim? Não, só tem que avisar, tem que estudar. Só que quando Deus quer falar, você pode estudar um dia, você pode estudar uma semana. Se você estudou uma semana, Deus muda tudo o contexto que você estudou para falar aquilo que Ele precisa no momento certo e na hora certa. Às vezes não entendemos e não compreendemos, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu vou estar lendo aqui em 1 Samuel. Versículo 16 até o 18. Que diz assim: Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Os irmãos podem se assentar. O Senhor tocou muito meu coração na hora que Ele chamou a Manu e falou para mim que eu ia estar trazendo a palavra. No mesmo momento já veio ao meu coração a passagem de Ana. Porque quantas vezes a gente pode pensar, mas Ana, a gente já está cansado de escutar a passagem de Ana, que ela queria muito o seu filho. Só que a palavra do nosso Deus, ela se renova todos os dias. E o que você escutar hoje, aqui na casa de Deus, era para você. Era única e exclusivamente para você. Amanhã essa mesma palavra ela não vai ser repetida. Porque em cada momento o Senhor, Ele vem de uma forma totalmente especial para o meu e para o teu coração. Naquilo que a gente mais necessita. Naquilo que a gente mais precisa. Ana e Eucana, eles viviam naquele tempo uma vida estável, vamos dizer assim. Eles viviam naquele tempo uma vida onde eles poderiam ter o que quisessem. Ela poderia comer o que quisesse. Eles poderiam ir para onde quisesse. Só que o que ela mais queria, ela não conseguia. Ana queria simplesmente ter um filho. Eucana poderia dar tudo o que ela quisesse. Mas todas aquelas coisas não supriam para ela a falta que um filho a trazia para ela. Todas as coisas que Eucana pudesse chegar até Ana, não ia suprir a falta dela que ela tinha. Ela poderia pedir para Eucana, Eucana não ia conseguir suprir essa falta. Quantas vezes na nossa vida queremos tanto uma coisa e às vezes estamos procurando para a pessoa errada? Quantas vezes queremos algo para a nossa vida e quantas vezes pedimos para pessoas erradas? Confiamos algo tão importante da nossa vida para pessoas erradas. Ana, ela sabia que Eucana não poderia converter o caso dela, que ela não poderia ter filho. Ela sabia que a mãe dela não poderia converter aquele caso. Ela sabia que a melhor amiga dela não poderia converter aquele caso. E passavam-se anos e anos, e Ana sempre ali pedindo, e passava-se o ano e nada. E ali tinha a Penina. E Penina todo ano, quando Ana subia até o templo, Penina fazia questão de humilhá-la e demonstrar para ela: olha, eu tenho aqui esse copo de água, mas você não tem, olha. Você tem de tudo, mas o que você mais almeja, você não tem. E quantas vezes na minha e na tua vida, você quer tanto uma coisa e você olha lá
de Ana se repete na minha e na tua vida? E eu não estou dizendo somente de amigos, não, irmãos. Às vezes a gente recebemos um tapinha nas costas de algum amigo, de algum parente, de onde a gente deveríamos receber apoio. E não temos. E naquele momento, naquele ano, Ana já, eu creio que ela estava estafada, ela já não aguentava mais. E ela parava, meu Deus, eu já estou velha. Senhor, eu já não posso mais. O meu marido quer ter filhos, eu quero muito ter filhos. Eu tenho de tudo na minha vida, mas o mais importante eu não tenho. O que eu mais quero, eu não tenho. E ali, Ana subiu naquele ano ao templo com um único propósito: de se entregar verdadeiramente e pedir de todo o teu coração, porque aquela tristeza estava tomando conta do coração de Ana. E Ana já não estava mais comendo, Ana já não estava tendo, Ana estava tendo um semblante triste. Ana, você andava, ela olhava ela estava triste, desprezível pelos cantos, porque era uma pessoa feliz. Por mais que ela teria tudo que, vamos dizer assim, o dinheiro poderia comprar, mas o dinheiro não teria como comprar o filho que ela tanto queria. Por mais que eles estavam estável financeiramente, ou que Eucana tivesse muitos poderes naquela época, nada disso ia poder fazer ela abrir a madre dela e ela conseguir gerar um filho. E ela subiu naquele ano ao templo, focada, determinada, que ali seria um ano de divisor de águas na vida dela. E ela entrou para dentro do templo, e ali ela se jogou ao chão, e ela se debruçou, e ali ela chorou, e ali ela pediu de todo o coração. Ali os lábios dela, a voz não saía, somente os seus lábios se moviam. E quantas vezes você fecha a porta do teu quarto e você vai orar pedindo para Deus e você não tem palavras para falar com Deus? Quantas vezes você fecha a porta do teu quarto ou você vai para o banheiro ali quietinho e você não sabe nem mais o que falar para Deus? Quantas vezes você acha que cada lágrima seu não está sendo respondida, não está sendo vista? Ei, hoje eu estou aqui para te dizer que cada lágrima que foi rolada, o Senhor está contabilizando. E cada lágrima que foi rolada do teu rosto por um pedido, por um sofrimento, vai ser convertida em um sorriso. Porque assim como a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nenhum sofrimento vai ser para sempre. Quantas vezes passamos por tantas coisas e achamos que não vamos suportar? Eu e o Bruno, a gente passamos por tantas coisas, irmãos. Vocês às vezes podem olhar e ver, nossa, mas eles são novinhos, mas olha, as costas estão escalejando de tanta coisa que a gente passou, irmãos. E Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Irmãos, quando a gente começou a namorar, o que eu vou estar falando, o nosso testemunho, tem muito a ver com a passagem que eu estou falando. E testemunho, ele serve para edificar a minha e a tua fé, irmãos. Quando a gente começou a namorar, muitos pegaram e falaram, não, eles não vai dar certo. Eles são muito novos, nossa, tem uma diferença de idade entre os dois. Ah, porque o Bruno já é do mundo, a Carol já veio da igreja, não vai dar certo, isso aí é fogo de palha. Isso aí é coisa de jovem. Meu irmão, minha irmã, mas quando Deus tem um propósito, Ele honra. Às vezes tem processos na nossa vida que não entendemos o porquê passamos, mas depois a gente entende. Muitas das vezes Deus não quer que você saiba hoje, agora, o porquê que você está passando por isso. Só que lá na frente você vai olhar assim, meu Deus, valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena cada lágrima, meu Deus, valeu cada sofrimento. E a gente começamos a namorar, muitas palavras ao contrário. Até que a gente fomos morar junto. E mesmo assim, eu não recebi apoio nem da minha família e ele nem da família dele. Então, desde novinhos, a gente teve que aprender o quê? Com a vida. Se não fosse Deus nos estruturando, nos impulsionando e nos instruindo, realmente ia ser fogo de palha. Realmente a gente não estaríamos hoje aqui. E quando a gente fomos morar juntos, a gente casamos depois, né, com o passar do tempo. Só que a gente não tínhamos a nossa casa. E muita gente olhava para mim e para ele. Quantas vezes, irmão, eu já
vai ter a nossa casa. E a gente morava aqui na Pingolândia, a gente ali foi um momento tão de sofrimento nas nossas vidas, que quantas vezes a gente ia para a igreja, e quando a gente voltava, a gente ia, que minha esposa falou aqui, a gente ia comer o arroz feito com água e sal, porque não tinha tempero para fazer o sal, mas nós nunca reclamamos. Nunca eu fui na casa do meu pai e da minha mãe, ou ia na casa da mãe dele, para pedir nada. Sempre passamos sozinhos. E ali, perseverantes. Quando chegou no último dia do aviso dele, quando ele trabalhava aqui na Pingolândia, do nada, ligaram da sede, uma coisa que eu tinha mandado mensagem no Facebook que a gente nem mexia direito, e eles conseguiram o nosso número e ligaram pra gente morar na chácara da sede. Mudar no outro dia, então a gente tinha que sair da casa num dia, no outro dia que tinha que estar vazia, a sede já pediu pra gente mudar pra chácara. Fomos pra lá. Ficamos 4 anos lá, e todo mundo, vocês nunca vão ter o que é de vocês. Vocês sempre vão estar andando com um carrinho velho, vocês sempre vão ter que morar no que é dos outros. E eu não, a gente vai ter a nossa casa. E se passaram 5 anos, porque o tempo de Deus não é o tempo nosso. Às vezes você quer uma coisa para amanhã, mas olha, calma. Calma, porque às vezes o coração quer algo, mas a vontade de Deus para você é outra. E se passaram 5 anos a gente ainda morando em chácara, até que a sede decidiu vender a chácara. E aí o que a gente ia fazer? Na época a gente tinha só os dois, a Manu e o Caleb, com 2 crianças. Eu falei, meu Deus do céu, para onde nós vai? E o pastor, a gente congregava, ele falou assim, olha, aluga uma casa por aqui, para vocês continuarem ajudando a gente, porque Deus tem algo para vocês. Deus tem algo para vocês, não é para vocês ir embora. Só que na hora do desespero, a gente toma decisões que às vezes não é para ser tomadas, e a gente depois tem que arcar com a consequência do que a gente toma. E apareceu uma chave para a gente morar aqui na freguesia da escada. A gente pegando, por mais que a gente tinha escutado aquele conselho daquele pastor, a gente falou, não tem como a gente pagar um aluguel, vamos morar na chácara. E ele falou, olha, não vai morar na chácara, porque Deus me mostrou que vai dar um problema aí com a dona da chácara e vocês vão embora. A gente, é loucura isso aí, não vai acontecer nada. E a gente viemos embora. Quando deu 1 ano, a gente morando aqui, o que aconteceu? A mulher começou a vigilar. Eu comecei a trabalhar no serviço da minha área, no serviço que eu sonhava, que era trabalhando no hospital, ganhando muito bem, ao qual ia mudar a nossa vida, porque o Bruno trabalhando e eu trabalhando e na minha área, era o auge que a gente queria. E ela começou a vigilar porque eu não queria que eu trabalhasse. Só que nesse meio tempo, da saída da gente da sede, da chácara da sede, para essa chácara, com a decisão do Bruno, a gente queria investir esse dinheiro numa casa. Falei, não, a gente vai comprar uma casa. Aí o Bruno, mas esse dinheiro não vai dar não, vamos pegar, vamos construir lá no terreno do meu avô, pelo menos já é lá do meu avô mesmo, eu já construo. Falei, não, lá não é seu. Lá não é seu, você vai ter o que é seu, que é dos nossos filhos. E ele, às vezes, ele ficava meio assim, ele voltava atrás, querendo construir no terreno do avô dele, eu não. E a gente começou a procurar casa. E a gente procurava uma casa, não dava certo, a gente falava o valor que nós tínhamos, não dava certo, a gente ia lá, não dava certo. Até que um dia eu peguei assim, eu não vou ficar mais indo visitar a casa para depois chegar e falar o valor que eu tenho, não. Falei assim, eu já vou chegar na hora. Viu no WhatsApp, eu vou pegar para falar já, e seja o que Deus quiser. Aí eu, do nada, olhando na LX, vi uma casa. Aparentemente a casa belezinha, com churrasqueira e tudo. Eu falei, meu Deus, mas acho que não é para mim, não. Eu falei assim, eu vou mandar mensagem, né? Falei assim, vai com o dinheiro que tem na minha conta da cabeça, vai contabilizar ali, né? Beleza. Aí eu peguei e falei pra ela que estava disponível, ela está disponível sim. Falei, então, eu tenho tantos de entrada, a senhora aceita? Ela vem ver a casa? Falei, não moça, eu já me iludi demais, eu não quero. A senhora aceita? Se a senhora aceitar esse valor, eu vejo a casa. Ela vem ver a casa, aí eu falei assim, vamos lá. Beleza, vamos lá. Irmãos, Deus surpreende, porque os meus sonhos eu acho que eram pequenos demais para os sonhos que Deus tinha. Porque eu acho que de tantas coisas que a gente tinha escutado, Deus falou assim, não, vou honrar eles de uma forma que todos vai surpreender e vai ver que eu era na vida deles. Irmãos, quando a gente chegou lá, a casa com 3 quartos, era ventilador de teto, eu fui olhando aquilo, a gente sempre morando em casinha simples, e eu fui olhando a cozinha grande.
mexer, que às vezes não poderia estar acabada, mas esses eram os meus planos. Os planos de Deus eram muito maiores. E Deus abençoou de uma forma tão grande que a gente não precisou financiar a casa. Deus abençoou que a gente tratou direto com a proprietária. E foi bênção. E a gente alugamos e ficamos um ano morando lá naquela chácara. Quando deu um ano, eu consegui um serviço aonde? No bairro próximo da minha casa. Eu tinha saído do hospital por causa da dona de lá e eu consegui um serviço para lá, mas ele não me levava e trazia todo dia. E a inquilina da casa pegou e falou que não queria mais ficar na casa. E olha, e agora o que a gente vai fazer? E no meu coração, eu sentia que era o nosso momento, ali já tinha findado, porque ali já tinha virado uma bagunça, o dono tinha se separado, aí estava indo a ex-mulher, estava indo a mulher, estava indo uma bagunçaiada, e já não era um ambiente propício para a gente, para a nossa família. E ali eu senti no meu coração que não era mais o tempo. E eu falei para ele, olha, eu sei que você gosta de morar em chácara, e eu deixo na tua mão para você decidir. A minha vontade é ir embora para nossa casa. Mas se você decidir ficar aqui, eu fico com você. Só que não é a minha vontade. Eu fui franca e sincera para ele. E eu acho que no momento deve ter machucado ele. E ele decidiu optar por ir e apertar o que eu tinha falado. E viemos. Irmãos, quantas vezes eu me arrependi de ter falado para esse homem para a gente sair da chácara? Irmãos, o ano de 2023 foi o ano mais difícil das nossas vidas. Do nada, no meu serviço, a minha coluna, eu tenho um problema muito grave na coluna, que é só cirurgia. E ali começou a piorar meu problema na coluna, eu tive que me afastar pelo INSS. Nisso, o Bruno estava desempregado. O meu problema na coluna se agravando, eu tinha que pagar médico particular porque pelo SUS não tinha como, demorava demais. O INSS fazia mais de 6 meses, eu não sabia o que era receber do INSS. Então você imagina, você com criança pequena, se fosse só eu e ele, era muito mais fácil. A gente tinha 2 crianças pequenas. E ali a gente passou por perrengues, mas onde Deus mostrou que Ele era presente. Porque quantas vezes a gente achava que era impossível, que nada ia dar mais certo, o Senhor provia, e a providência vinha no portão de casa de quem menos a gente esperava. E naquele ano, quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu parava, e ele ia às vezes fazer um convite, e eu, meu Deus, por que eu fui falar pra ele, pra gente ir embora pra nossa casa? Por que, meu Deus? Olha o que a gente está passando. E eu falei para ele. Então, eu me culpava demais por a gente estar lá. Só que Deus, Ele tem um propósito para tudo. Às vezes você precisa passar por um deserto para você se forjar e você aguentar viver o propósito de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes, se nós não passássemos por tudo isso que nós passamos no ano de 2023, a gente não tínhamos chegado até onde estamos hoje em 2024. Glória a Deus. E aquele momento foi tão difícil, meu Deus, eu não tenho nem palavras. Eu não tenho nem palavras mais para dizer, Senhor, o porquê que eu saí da chácara. Por que eu falei para ele sair? Olha o que a gente está passando, não tem mais o que fazer, não tem de onde tirar. Aí pegando dinheiro de um aqui emprestado e pega do outro aqui para pagar aquele ali. E estava virando uma bagunça. E ele, no final de 2023, ele pegou e falou para mim que o ano 2024 seria um ano de bênçãos. Ai, isso, ficando louco. O ano de 2024 seria um ano de bênçãos. Olha o que a gente está passando. No Natal a gente não tinha nem o que comer. Ele chegou do nada, às 11 horas da noite no serviço, com uma água na casinha que ele tinha me dado, falou, faz. E era o que a gente tínhamos. E ele foi dormir, porque ele tinha trabalhado e ia trabalhar no outro dia. E eu assando a ave, então vocês imaginam. E ele falando, 2024 vai ser um ano de bênção. E eu, amém, amém. E Deus surpreende de forma tão grande. Daí no dia 2 de janeiro de 2024, ligaram para ele começar esse serviço. Irmãos, ninguém acreditava. Até hoje ninguém acredita que a gente temos a casa que a gente tem. Até hoje ninguém acredita que Deus fez o que fez na nossa vida. Glória a Deus. Mas Deus fez isso para entendecer o Bruno e a Carol? Não. Deus fez isso para mostrar que quando Ele é na minha e na tua vida, Ele move céus, Ele move terras, Ele abre madridiana, mas que Ele abençoa a tua e a minha vida, Ele move céus e terras. Mas aquilo que você pede,
naquele dia tinha um culto das irmãs e eu peguei e fui para a igreja. E lá, a irmã não me conhecia, não sabia o que eu estava passando. A irmã só chegou e veio até mim. E ela falou, olha... E ela estava pregando sobre Ana, irmã. Ela estava pregando sobre Ana. E ela falou bem assim, irmã, você passa por muitas coisas. E na tua vida você tem faltas de muitas coisas. E por isso as suas bênçãos são dobradas. Só que suas provas também. Só que hoje Deus escutou o teu coração. E Ele ouviu tudinho da tua oração que você falou. Só que Ele quer que você cumpra quando você receber. E ela saiu andando e ela falou assim, e Ana vai gerar. Só que quando a gente quer, a gente abraça o que a gente quer. E o que a gente não quer, a gente larga fora. E o que eu fiz? Eu falei, ela falou que eu vou receber meu dinheiro, então amém. Eu vou dar o que eu prometi pra Deus. Tudo bem. Só que eu esqueci, falei, Ana vai gerar, eu tô tomando meu remédio, não vai acontecer nada, esse ano ele vai ficar um caos, não tem como eu ficar grávida no ano 2023 eu tomando remédio. E o que acontece? Justamente eu tomando remédio, o meu tratamento da coluna, o remédio tira o efeito do anticoncepcional e de repente no meio desse turbilhão, quando sai eu olho no aplicativo do INSS, saiu meu dinheiro, amor, nossa, a gente vai conseguir pagar as contas, eu descubro que estou grávida. Ou seja, eu abracei o que eu queria. Só que às vezes o que Deus tem pra mim e pra você não é igual o que a gente quer. Os sonhos de Deus, eles são muito maiores. Os sonhos de Deus são muito melhores do que os meus e dos seus na minha e na tua vida. E naquele momento, Ana também foi assim. Ana estava no templo e ela somente se jogou no chão e ela só chorava e sua boca se movia. Ela não tinha forças, eu creio que a Ana estava oprimida, Ana não tinha mais força, Ana já não sabia mais o que fazer, Ana já estava estafada, Ana já estava desesperada. E aí o sacerdote chegou perto dela e perguntou se ela estava bêbada. E ela, meu senhor, eu não estou bêbada. Glória a Deus. Quantas vezes você vai orar e você não tem forças para orar? Quantas vezes esse ano de 2024 você fechou a porta do teu quarto sem saber como resolver aquele problema? Quantas vezes você deitou sua cabeça no travesseiro sem saber o que fazer no dia de amanhã? Quantas vezes você foi pedir para Deus e você não tinha palavra para falar com o Pai? Só que hoje, eu estou aqui para te falar que mesmo sem palavras, o Senhor sabe do teu e o meu coração precisa. Mesmo sem palavras, o Senhor sabe aquilo que você necessita e hoje Ele anda com providência na minha e na tua vida. Aquilo que você acha que não vai acontecer, que jamais, que é impossível, que muitos olham para você e falam, para você? Isso? Para você? Isso não vai acontecer não, isso não é para você. Ei, para aí. Para os outros é impossível, para o nosso Deus tudo é possível. O sonho de Deus é diferente dos sonhos do amigo lá de fora, dos sonhos do pai e da mãe lá de fora, é diferente. E o que você pede para Deus, o Senhor leva com muita seriedade e com muito amor. Só temos que saber pedir. Porque eu creio que quantos anos Ana simplesmente subia e falava, Senhor, eu quero filho. Senhor, eu quero filho. Nossa, meu marido, eu queria tanto um filho. Só que no ano em que ela se entregou de todo o seu coração, no ano que ela achou que nada mais tinha jeito, no ano que ela achou que ali seria a última oportunidade. E quando você vem para a casa de Deus, pensa que é a sua última oportunidade. Quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, pensa que é a tua última oração. E peça, mas peça com vontade, mas peça com todo o teu coração, sabendo que em cada lágrima que você rolar do teu rosto, para o Senhor Ele está aqui, ó, decifrando cada lágrima. Você não precisa falar. O Senhor sabe o íntimo e o profundo do teu coração. Então cada lágrima que rolar do teu rosto, o Senhor vai estar ali decifrando. E o Senhor já vai estar ali marcando o dia, decretando o dia da tua vitória. Glória a Deus. Nada é em vão nas mãos de Deus. Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes, passando por tudo isso, a gente pensamos em desistir? Quantas vezes a gente íamos para a igreja, às vezes você pegava no pé e olha, você não pode faltar, olha, vocês têm
Só que Deus, ele tem um propósito. E se muitas das vezes eu não fosse, ou se eu fosse rebelde, ou se eu não me entregasse de todo o coração, ou se a gente não se dedicasse na hora como a gente se dedicou, eu creio que hoje a gente não teríamos a nossa casa. Eu creio que hoje a gente não estaríamos aqui realizando o nosso sonho, realizando a promessa que o Senhor tinha para nós. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, Deus tem um plano tão grande, que eu falei pro Bruno. Tudo isso que aconteceu, a questão do serviço dele, foi bênção em nossas vidas, foi bênção em nossas vidas. A gente conseguiu modificar nossa casa todinha, para quem não tinha nada. Hoje a gente comprou os nossos móveis, tudo. Só que, no meio desse ano, eu descia para levar o Caleb na escola e eu sentava numa pracinha até ele sair do serviço, para ele me levar para cima da casa. E ali, quantas vezes eu parava naquela pracinha, eu olhava e eu falava, meu Deus, o Senhor fez tanta coisa, Senhor, eu sou tão grata por tudo que o Senhor fez nesse ano de 2024, Pai. Tudo que a gente queria, o Senhor nos concedeu. Tudo que a gente pediu nesses 14 anos, o ano de 2024 foi para concretizar. Mais uma prova que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes você pede uma coisa hoje, você já quer que amanhã o Senhor já faça na tua vida. Sim, existem coisas que o Senhor tem pressa, mas existem coisas que o Senhor também requer tempo. Para saber se você vai ter estrutura para quando você receber a tua bênção. E eu creio que todas as coisas que a gente passamos foi para nos forjar para hoje nós estarmos onde nós estamos. E naquelas orações do Senhor, tantas coisas aconteceram para concretizar, Senhor. Eu acho que se o Senhor nos desse, e era impossível, irmãos. Mas quando às vezes você acha que a gente somos anônimos, ninguém está nos vendo. Irmãos, éramos também anônimos ali no meio da sede. Ninguém nos conhecia. Todo mundo conhecia o Bruno como o Bruno da chácara. Simplesmente isso. E não era todo mundo. Era só ali os irmãos de dentro lá mesmo que sabiam. Bruno da chácara. Era só. A gente éramos anônimos, irmãos. A gente não éramos vistos. Mas a gente não somos vistos aos nossos olhos. Só que quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, às vezes você pode achar que ninguém está te vendo. Que ninguém está reconhecendo o que você está fazendo. Só que a gente não temos que fazer olhando para o homem, a gente temos que fazer olhando para Deus. Porque aos meus olhos era impossível no final desse ano de 2024 a gente estarmos aqui à frente de uma congregação. Mas Deus escutou aquela simples oração e o desejo do nosso coração. E quando chegou no final do ano de 2024, Deus nos entregou essa bênção. De forma grandiosa. Porque o nosso tempo é o tempo de Deus. Porque quantas vezes achávamos que a gente não era percebidos pelos outros. Só que Deus, quando Deus quer te usar, ou quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer te abençoar, Ele move céus e terras. Ele pega uma pessoa onde você nem espera para te abençoar. Amém? E essa foi a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E assim eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.